comprar uma casa e deseja uma orientação? O advogado Roger Abdali está aqui para tirar as principais dúvidas. Roger, boa noite, muito obrigada pela participação. Boa noite, Tati. Roger, vamos começar a falar sobre o bolso do consumidor. Como funciona a regra de comprometimento de renda? A regra de comprometimento de renda, basicamente, ela é firmada entre o grupo familiar ou aquele comprador, vai da exigência do banco, onde ele pega a renda média daquele grupo familiar ou do comprador e caracteriza até um percentual que pode ser destinado. Não adianta uma pessoa ganhar, por exemplo, R$ 1.500 e querer comprometer R$ 1.200, R$ 1.400, R$ 1.500 o seu salário com o financiamento, pois ela precisa de um restante do seu salário para a sua subsistência. Então, a regra de comprometimento, aí vai de cada banco, é um percentual limite que eles deixam, né, que eles permitem da renda daquele grupo familiar para cobrir as parcelas de um financiamento. E sobre os documentos, quais são os obrigatórios? Vai também muito da instituição financeira, mas basicamente certidão de nascimento ou RG, né, CPF, comprovante de renda, de residência, declaração do imposto de renda do último ano, o comprovante de renda normalmente aí os últimos 3 anos, ou os últimos 3 meses, desculpa, e alguns outros documentos à parte, né, o que não tem comprovante de renda, por exemplo, né, um holerite, ele procura mostrar, às vezes, de movimentação financeira, às vezes por bens que possui, que ele tem uma saúde financeira adequada. E quais são os principais cuidados que se deve ter na hora de fazer um financiamento? O cuidado principal é sempre não dar um passo maior que a perna, né? O brasileiro, a gente, sonha com a casa própria e realmente é o que todos almejam, né? Ou grande maioria. E na hora que vê essa oportunidade, só pensa naquela casa dos sonhos, que custa valor tal, então se eu apertar um pouquinho, eu consigo. Porém, esquece de levar algumas variáveis. Pode ficar desempregado, pode ter despesas à parte, né, despesas extras, como, por exemplo, uma enfermidade, que vai comprometer parte da renda. Então, ele faz uma parcela alta para o seu salário, né, para a sua renda, e acaba entrando em dívidas, acaba entrando em atrasos nessas parcelas. É um cuidado que ele tem que ter. Roger, e se o cidadão, por falta de condições, deixa de pagar o financiamento em um determinado momento? O que pode acontecer? É muito provável que vai acontecer uma ação judicial ou, né, até mesmo administrativamente, o banco, vale dizer, ele até o momento que quitar toda a dívida, todo o financiamento, o banco é o dono daquele imóvel. Então ele vai querer de volta, vai querer para si o que é dele, ou seja, o imóvel. Claro que o que já foi pago pertence ao financiador, né? Aquela pessoa que está no sistema, mas ela vai ficar somente com a parcela. Por exemplo, pagou 30%, 40%, o banco vai pegar novamente a propriedade, vai pôr em leilão, vai fazer a venda, enfim, e vai repassar para ele só o que ele realmente pagou, ou amortizar da dívida, né? Tá, e quais são os sistemas de amortização? A amortização é uma forma, é um mecanismo de ir diminuindo os valores. Vamos supor, você fez um parcelamento em 300 meses. Então você está pagando em dia, do mês de novembro agora, do mês de dezembro, mas você tem uma sobra, tem um capital legal, quer aproveitar para diminuir as suas parcelas. Então você começa a pagar da última para a primeira, por causa da questão até de juros, sempre é aconselhado pagar, por exemplo, a 300, né, a parcela de número 300, 299, para que vá diminuindo ao final. Então, ao invés de ser 300 parcelas, viram 250, 260, depende de quantas parcelas você paga, né, do fim para trás, para frente. Né? Ok, Roger, muita gente utiliza o FGTS para fazer algum tipo de financiamento, né? E quais são as principais regras de uso? O FGTS ele tem suas peculiaridades para saque. E uma dessas peculiaridades, destes momentos que é permitido o saque do FGTS, é para a compra da casa própria, para o financiamento. Na maioria dos planos, é necessário um start, né, um capital, uma parcela maior, né, para adquirir este financiamento. Então, o governo permite que o trabalhador use o seu FGTS, mesmo que ele ainda esteja trabalhando,
em prol disso, ou seja, ele saca o FGTS, faz a garantia, faz o pagamento de um capital e assim consegue o financiamento, assim consegue dar seguimento à compra da sua casa. Ok, Rogério, muito obrigada pela sua participação. Adorei o bate-papo de hoje. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E no próximo bloco, acontece até amanhã a primeira Feira Mineira das Mulheres do Campo. O Jornal das 7 volta em instantes.